Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-lo aqui novamente. E nesse vídeo nós temos um assunto de extrema importância que muitos de nós, gestores, empresários, líderes, estamos vivendo neste momento de pandemia. Nós vamos conversar sobre demissão, o momento de desligar os nossos funcionários, demitir os nossos subordinados e, principalmente, como a gente pode fazer de uma forma mais suave, mais leve, preservando, né, a dignidade daquele ser e também preservando o caixa e o passivo trabalhista da nossa empresa. Para isso, nós recebemos aqui o grande consultor e professor, meu amigo, Rafael Glavan. Rafael, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na Universidade do Gerente. Bom dia, José Júnior, meu querido amigo JJ, um abraço para todo mundo de Minas Gerais e, claro, do Brasil inteiro, onde a nossa audiência alcançar. Satisfação, muito grato pelo convite e não apenas pela possibilidade de revê-lo, pela possibilidade de falar com toda a tua comunidade, mas, acima de tudo, pela importância e relevância do assunto em tempos atuais, onde algumas situações aí têm ocorrido de forma bastante brusca, por assim dizer, aonde deveríamos estar em um processo de aprendizado, de melhoria, e algumas ações, claro, não polarizando, não generalizando, mas algumas organizações têm demonstrado péssimas práticas e péssimas ações no momento de romper o vínculo com alguns trabalhadores. E só dando aqui um gostinho, antes que você explique melhor a nossa temática de hoje, saiu uma reportagem semana passada e nessa semana da revista Você S.A., é só ir lá no Instagram, onde mostra alguns processos de demissão, como que ocorreram durante a pandemia. Então, você tem casos escabrosos, ao meu ver, lembrando que o nosso foco aqui não é o jurídico, não é a da legalidade ou não de uma demissão. Acredito que toda organização faz isso de maneira estruturada, sabendo dos riscos que corre, mas no tocante à humanidade. Então, nós temos ali dois relatos que me chamaram muita emoção, muita atenção. O primeiro de alguém com 18 anos de casa, que foi demitido por e-mail, e o segundo, pessoas que foram demitidas em uma chamada em grupo, coletiva. Parece que essa organização, isso é um relato público, está no Instagram da revista, foram chamadas várias pessoas em uma chamada coletiva de WhatsApp, não sei quantas que está comportando agora, talvez tenha sido feito em blocos de várias ligações, mas uma dessas pessoas que foi desligada falou que o seu supervisor, a sua gerente, abriu uma reunião em grupo e foi demitindo, e que ela relata que dava para ouvir o choro das pessoas. E o nosso foco aqui não é se precisa ou não desligar, isso é uma questão respeitando o fluxo de caixa, como você muito bem falou, mas a maneira como isso é feito, a humanidade que pode ser colocada nesse processo, ou que pelo menos deveria ser colocado no processo. Sim, é fato, né, que a empresa ela tem o direito, a decisão, discernimento de demitir ou não, né? Não é isso a nossa discussão aqui. Como o Rafael bem colocou, cada empresa vai tomar a decisão de em qual momento precisa fazer o desligamento, se precisa ou não. A nossa discussão aqui, como o Rafael bem colocou, novamente repetindo, é a questão da humanidade, né? Como realizar essa demissão de uma forma humana. E aí eu faço até uma observação também, Rafael e todos que estão nos assistindo nesse momento, é que a demissão, né? O processo de demissão com humanidade, ele tem dois outros efeitos também. Um efeito dele é sobre o próprio caixa da empresa, porque quando a gente faz uma demissão de qualquer forma, sem se preocupar com aquele ser, com aquela humanidade, a gente acaba abrindo uma grande possibilidade de passivo trabalhista. A gente já disse que a gente não vai entrar na seara jurídica agora, embora eu também milite nessa área, mas é fato que aquele maltratar, essa demissão feita de forma coletiva, uma demissão que humilha, que constrange, é uma demissão que abre, sim, uma grande possibilidade de passivo trabalhista. Então, uma decisão que é feita para reduzir o impacto de custo na empresa, ele pode acabar acarretando num custo maior ainda, um custo inesperado
através de um passivo trabalhista por uma indenização. Essa daí é uma preocupação que todos nós gestores temos que ter na hora de fazer uma demissão. E a segunda questão que eu gostaria de levantar também para a gente debater aqui, Rafael, é que quando eu faço uma demissão, eu não estou me relacionando apenas com aquela pessoa que está sendo demitida. Eu estou me relacionando com todo o restante da minha equipe. Então, a forma como eu demito o colaborador A, ela vai ser interpretada, analisada e esperada por colaboradores B, C, D, por todos os outros. Então, a gente tem um risco muito grande da forma como eu trato um e a forma que todos os demais vão analisar e vão esperar a partir daí, né? Isso é algo preocupante também. Rafael, qual a sua análise sobre essas duas observações que eu estou levantando e mais alguma observação que você queira acrescentar nesse momento? Então, muito bem colocadas as tuas questões, José. E a questão é o seguinte, eu dei uma olhada no Jus Brasil, apesar de não ser advogado, sei que você é advogado, e apesar do nosso foco aqui, reiterando, não ser o jurídico, mas você já tem algumas decisões, claro que localizadas, ainda não há uma jurisprudência, que algumas demissões, dependendo da maneira como são feitas, geram sim passivo trabalhista. E lá você tem algumas decisões, novamente isoladas, alguns casos, onde a demissão por telefone gerou constrangimento, assédio moral, e aí, claro, abriu aí uma brecha no passivo trabalhista. Então, muito bem colocado. Eu não encontrei lá demissões ainda por WhatsApp. Não sei se pelo efeito recentidade dessa ferramenta, não é tão novo, mas na justiça talvez ainda não tenha. Eu não sei se foi vício de procura minha, mas se por telefone você já pode gerar um passivo trabalhista, o que dirá por uma chamada em grupo? Porque aí você tem, além de tudo, da ferramenta, você tem um constrangimento perante os outros. Porque telefone é só você. Agora, numa chamada em grupo, você multiplica, você potencializa essa questão. Aquilo que você falou, muito bem colocado, como é da tua inteligência, da maneira como impacta nos outros funcionários, e aquela brincadeirinha, cultura e clima organizacional. Cultura é a causa, é o modo como as coisas são feitas por aqui, e clima é a consequência, como os colaboradores sentem o impacto disso. Eu tive um professor de marketing em uma das cadeiras de um doutorado que eu cursei uns anos atrás, e ele brincava com uma propaganda de uma grande montadora de automóveis, eu não vou citar o nome, lógico, que em determinado momento ela fez uma propaganda: amanhã não compre carro, deixe para comprar depois da manhã que você vai comprar com desconto de funcionário. Aí ele brincava, ele levantava no meio da sala e dizia: se eu sou funcionário, eu vou embora. Eu trabalho aqui, me arrisco nessas máquinas, ganho um salário ruim e o cliente lá vai comprar com o mesmo desconto que o meu. Desconto bom tem que ser para o funcionário. E ele fazia uma analogia, uma brincadeira. Se eu sou funcionário dessa empresa que demite um colaborador após 18 anos por e-mail, ou que demite por uma chamada em grupo, se eu tenho uma outra perspectiva, se eu tenho uma outra possibilidade, vai que eu curso uma universidade do gerente e fico melhor das minhas capacidades empreendedoras, eu levanto e vou embora. Eu peço a minha demissão. Porque aquilo que fazem com o meu colega após 18 anos dessa forma, ou que constrangeram o meu colega de trabalho, demitindo numa chamada coletiva de WhatsApp, o que impede que isso seja feito comigo depois? Então, essas brincadeiras, essas analogias são muito interessantes para nós percebermos essa relação de mutualidade, de causa e efeito entre cultura e clima. Uma organização que faz isso no momento de pandemia não tem gabinete de crise, não tem gestão de crise, não tem aquilo que nossos pais nos falavam na adolescência, maturidade para lidar com situações um pouquinho difíceis. E, além de tudo, JJ, já aduzindo aqui, somando algo, além da maneira como você faz isso impactar nos colegas, no caso da empresa, como que impacta na família daquele colaborador? Porque, muito provavelmente, durante 18 anos, essa pessoa usava a camiseta, postava no seu Instagram, no seu WhatsApp, fazia coração, tamo junto, botava o hashtag orgulho, e final de semana o colaborador ia ajudar a empresa em alguma ação, envolvia a família, era todo mundo sorriso. De repente, manda um e-mail
isso impacta também depois, né, na autoestima daquela pessoa também. 18 anos de trabalho gera uma forte identidade, pertencimento a grupo, né? Toda essa questão psicológica envolvendo. 18 anos, você deixa de ser o Rafael Glavan, você já se tornou o Rafael da empresa X, né? Isso é muito comum. Sim. As pessoas assumirem o nome da empresa como sobrenome, né? E, de repente, esse vínculo, né, que vem se constituindo um vínculo forte no decorrer dos 18 anos, ele é simplesmente rompido de uma forma tão abrupta quanto um e-mail. O cara abrir a caixa de e-mail, como ele já abre normalmente, para receber tarefas, para receber comunicados da empresa, e ali no meio simplesmente tem um e-mail fazendo a demissão. É de fato impressionante que né, em plena atualidade isso possa ocorrer, né, Rafael? Eu lembro, há uns anos atrás, quando uma famosa aviação no Brasil, a Varig, Aviação Aérea Rio Grandense, os nossos co-irmãos gaúchos aqui, companheiros de sul do Brasil, quando ela faliu, em um determinado momento, a Varig era conhecida pelo amor que os funcionários, que os colaboradores tinham para com ela. Eram trabalhadores extremamente engajados, motivados e dependentes emocionalmente da companhia. Em um determinado momento, isso é público, tem um vídeo na internet, em que a Petrobras foi tomar um avião com decisão judicial foi sequestrar um avião, como se diz oficialmente, né? Porque a companhia Varig não pagava o combustível. E aí os funcionários, já em processo de demissão, sem receber os seus direitos, se abraçaram no entorno do avião para que não deixassem levá-lo por um fornecedor. Tu vê, olha o estado que se chega, que mesmo você tendo valores a receber daquela companhia, mesmo você tendo a sua autoestima e a sua economia familiar prejudicadas pela má gestão financeira, e aqui não estamos julgando, é só o fato, mesmo assim você ainda depende emocionalmente, ainda continua defendendo quase uma síndrome de Estocolmo empresarial. E verdade. Como que isso acontece, como você bem colocou. Aliás, já expondo aqui o meu sonho, eu ainda não encontrei o local para fazer isso, nenhum pesquisador, JJ. Quem sabe vamos nisso juntos. Eu tenho um sonho de estudar algo especificamente a isso. Meu sonho é fazer um pós-doutorado, algo na área que conseguisse quantificar e qualificar essa relação entre o colaborador e a empresa. Como que esse vínculo emocional pode ser usado de forma positiva e negativa de ambos os lados. Sim. Nós sabemos que tem organizações que fazem quase um brainwashing na mente das pessoas. Porque você entra na empresa às 8 horas da manhã, vamos pegar alguém aqui em Florianópolis, ele sai de casa às 6:30 da manhã para chegar no trabalho. Ele já sai com a cabeça na empresa. E aí ele vai até a empresa, do meio-dia, 1 hora ele fica ali, ele almoça com o pessoal da empresa, o assunto é a empresa, a tarde inteira o assunto é a empresa, 6 horas da tarde ele vai fazer um happy hour com o pessoal da empresa, ele vai para casa, ele tem que responder o WhatsApp, ainda... Então ele fica das 6:30 da manhã à meia-noite respirando e pensando a empresa. Quando ele não casa com alguém, quando ele não casou com alguém da empresa, é padrinho do filho do colega de trabalho, e aí vai. E aí, como que isso se transforma? E aí você usa, a empresa dá de brinde no dia do homem, um cooler para botar cerveja, no dia da mulher dá um estojo de maquiagem, e aí você usa roupa, boné, brinde, viseira, tudo da empresa. E um dia esse vínculo é rompido. Como que isso afeta? Como também tem pessoas ao contrário, aquele funcionário, vamos falar um pouquinho também de funcionário mais malandro, o cara que já tem uma carimba aí dentro da empresa, uma tarimba, como se fala, 10, 12 anos, já sabe qual botão apertar, já sabe com quem falar, já sabe que tipo de atestado pegar, ele sabe que a empresa depende do conhecimento dele, que ele é o mais destacado naquele setor. E aí tem algumas empresas que dependem psicologicamente de um setor e dependem psicologicamente de 1 ou 2 colaboradores. Geralmente um conhecimento mais técnico, científico, não, só ele sabe mexer, só ele sabe resolver. Com aquele cliente difícil, só o JJ, só o Rafael. E às vezes esse JJ, esse Rafael, não é o exemplo de comportamento, nem de habilidade, nem atitude, nem de resultado,
só que a empresa depende psicologicamente dele. E aí o meu sonho era como estudar aonde essa relação psicológica sutil entre os dois lados. Os limites dessa relação, né? Esse limite. Eu criei um termo na minha cabeça que é endoneurose. Ah, sim. Não sei nem se existe o endo do interno, do endomarketing, e a neurose ali no sentido de uma dependência. Mas fugir do tema, desculpa. Professor é assim. Quando o papo tá bom e o tema é amplo, realmente a gente foge um pouquinho. Eu já vi muita a empresa, principalmente aí de micro, pequeno porte, empresas menores, que acabam ficando extremamente dependentes de um funcionário. E aí aquele funcionário é exatamente o caso que você está relatando. E aí aquele funcionário começa a dar problemas de comportamento, mas o empresário não pode mandá-lo embora, não o demite, porque se sente preso e refém dele. A gente tem que ter muito cuidado com isso para a empresa não ficar refém de funcionário. Mas, enfim, o nosso papo é demissão, né? Vamos voltar aqui para a demissão. Rafael, e aí? Agora a questão é, neste momento de pandemia, neste momento de crise, né? Eu participo de alguns grupos de WhatsApp também, de gerentes de RH, coordenadores de RH, e a grande pergunta, a grande dúvida que corre ali o tempo inteiro, ou a temática central das conversas, tem sido muito em como realizar essas demissões. Então, na sua percepção, quais as dicas você dá para o nosso público que está no momento de realizar as suas demissões, que vai ter que fazer demissões aí em consequência da Covid, da pandemia, da redução drástica do faturamento? Como é que deve ser esse processo de demissão agora? Bom, JJ, eu vou misturar algumas dicas aqui, com algumas situações que eu já vivi também, e à medida que você for julgando necessárias e pertinentes, nós vamos aqui fazendo algumas colocações e você vai me ajudando. A primeira questão é verificar se realmente não existe outra solução. Por que eu digo isso? Quem é da área da administração, quem é gestor, conhece alguns conceitos, como, por exemplo, curva de aprendizagem. Em muitos momentos, desligar esse colaborador, lembrando que nós estamos vivendo uma situação que se diz esporádica, um estado de excepcionalidade, apesar de que se sabe que virão outras crises dessas nos próximos anos, pandemia, mas nós estamos vivendo um momento que deve acabar em mais algum tempo. Então, a primeira questão, efetivamente, precisa desse desligamento, né? Pensando todo aquele custo que depois contratar alguém com a mesma capacidade e com o mesmo rendimento, talvez custe mais caro. Porque a hora que esse jogo voltar a ser jogado na sua totalidade, para evitar o uso da palavra normal, mas a hora que a parte expressiva da PEA, população economicamente ativa, voltar a trabalhar, a nossa economia, naturalmente, ela vai voltar a funcionar. Não sei quanto tempo e não sei a que plataforma anterior vai voltar, que estágio anterior, mas ela vai voltar. Então, a grande questão, esse colaborador, ou esses colaboradores que você está demitindo, precisando desligar, vale realmente a pena demiti-los? Tendo em vista que o Estado colocou uma medida provisória que flexibiliza algumas questões, tem muita empresa aí demitindo no impulso, e nem leu. Eu conheço, que eu assessoro várias delas, não, vou demitir. Eu fui lá, fiz um estudo simples, olha, demitir vai te custar 15 mil. Se você segurá-lo agora, até o final do ano, você vai gastar 13, 14, 15, 16. E depois, quando voltar tudo ao normal, seja lá qual for esse normal, mas esse ciclo de funcionamento da economia, você já vai ter ele. Não tinha... Eu quero alertar isso daí que você disse sobre, assim, na demissão também, uma coisa que levar em consideração nesse momento, é um custo invisível, que você bem disse. O custo de aprendizagem, né? O quanto esse funcionário já participou de treinamento, o quanto a empresa já investiu na capacitação das habilidades, né? Das competências, o quanto isso já está instalado neste funcionário, a prática, a experiência, a vivência dele dentro da empresa, e na hora que você fizer a demissão dele, e no momento que você precisar de um novo, você vai começar uma nova curva de aprendizagem do zero. Então, todo esse investimento que você já fez de conhecimento nesse funcionário, você vai ter que fazer num funcionário novo, sem a garantia de que ele realmente vai te dar o retorno que aquele anterior te dava. Então,
essa curva de aprendizagem é um custo que a gente tem que levar em consideração. Obviamente, muito difícil ser mensurado, mas pelo menos uma estimativa e ser colocado na mesa também, né, Rafael? Com certeza. Não sei se você vai lembrar do detalhe, mas quando nós, lá em São Paulo, em 2011, quando aquela pós-graduação que nós estivemos juntos, eu abria a nossa aula com uma reportagem mostrando que, na época, 2011, o custo da rotatividade era 2,83. Novamente, eu até posso te passar esse link para você botar aqui na descrição do vídeo. Na época, foi medida cargos médios acima de R$ 2.500, R$ 3.000 na época, algo assim, que é o nível de supervisão de gerência. O custo da troca, esse custo invisível que você se refere, era 2,83, lá em 2011. O que era isso? Treinamento, além do custo de recrutamento, tinha o custo de treinamento, o tempo médio que ele demorava para dar resultado, que é a curva de aprendizagem, os erros que ele cometia ao longo do processo. Tudo isso, a hora que você desliga alguém, aquela pessoa nova vai começar do zero. Ela não conhece os processos da empresa, ela não atende tão bem o cliente que estava acostumado com o anterior, ele não resolve as coisas de maneira tão rápida e tão boas quanto aquele antecessor no cargo. Então, isso tem que ser muito bem mensurado. Então, a primeira dica que eu dou prática, você gestor, você que assessora um gestor, leia a MP que o governo editou sobre as flexibilizações e as possibilidades antes de demitir. Faça o cálculo. Primeiro, um cálculo financeiro. Ficou em dúvida, realmente tem que demitir, está em um quadro de insolvência financeira, pegue essa lista de colaboradores que precisam ser demitidos e faça o seguinte: qual destes tem um conhecimento mais específico, mais difícil e que vai demorar mais tempo para ser reposto quando nós voltarmos a um estágio em que a economia se acelere. Então, essa seria a primeira dica. A segunda dica é fazer de um jeito mais humano. E aí eu vou intercalar, por exemplo, um fato que aconteceu comigo. Tá? Eu não vou nomear a instituição, mas alguns anos atrás eu fui chamado para compor um quadro de um curso de administração de empresas. Faculdade, que é algo que eu faço há praticamente 20 anos. Essa faculdade ia abrir o curso, precisava de professores e coordenadores com titulação para colocar seus nomes junto ao Ministério da Educação e assim abrir o curso. E claro que ficariam aí durante a primeira turma ser formada, enfim. E aí o meu nome foi utilizado para a abertura do curso junto ao Ministério da Educação. Eu efetivamente trabalhava, não foi gambiarra, lecionava no curso, fiquei lá 3 anos até praticamente encaminhar a primeira formatura. No ano passado, agora, 2019, no primeiro semestre, por questões pessoais, eu não pude assumir uma disciplina, porque estava envolvido em outros projetos. E, enfim, não abriu turma para este ano, 2020, após eu ficar 4 anos naquela instituição, 1 ano antes da abertura do curso, fazendo todo o trâmite legal, e 3 anos dando aula, eu fui demitido pelo WhatsApp. No dia do meu aniversário, 16 de dezembro agora, recebi um WhatsApp do RH. Rafael, não vamos abrir turma para 2020, poucos alunos, vem aqui fazer sua demissão. Bem assim. É claro que era uma disciplina, já uma noite, o vínculo já era pequeno, quando comparado ao início do curso, já estava preparado, não me afetou, porque, enfim, se tem outros projetos. Mas olha a maneira como é feito. Na contratação, você é uma estrela. Na demissão, você é alguém que está do outro lado do WhatsApp. Então, assim, aí no final ela me perguntou, como é que você está se sentindo? Assim, olha, eu estou super bem. Eu já estava preparado. A pergunta eu que faço para vocês. Como é que vocês estão se sentindo de fazer uma gazua dessa? Chamar um profissional que não importa o nível hierárquico, o nível de conhecimento, demitir pelo WhatsApp não é coisa séria. Assim, posso dar um conselho, mas falei brincando. Você tem que saber sair tão bem quanto entrou. Independente do que foi feito com você, saia sorrindo e agradeça, aperte a mão. Eu falei assim, olha, só dou um conselho. Entra lá no EMEC, que é a parte eletrônica, e deleta a disciplina de gestão de pessoas. Tira a disciplina de gestão de pessoas do curso. Porque uma faculdade que demite um professor por WhatsApp não pode ter a disciplina
de gestão de pessoas na E o sua grade. interessante aí, Rafael, é que pelo WhatsApp, que é uma comunicação totalmente fria, e a pessoa ainda quer receber um feedback. Como é que você está se sentindo? Pô, se a pessoa É, realmente quiser saber como é que você está se sentindo, se a pessoa realmente estivesse preocupada com o sentimento do outro, ela teria se dado ao trabalho de pegar um telefone, ligar, falar: oi, Rafael, tudo bem? Nós precisamos é. conversar pessoalmente, porque não fechou a disciplina. Quer dizer, para um bom entendedor, você já entenderia, mas a atenção da pessoa ligar, quer dizer, de dedicar tempo ao outro, né, mostraria uma referência maior à importância do outro ser humano. Claro, e é a 30 quilômetros aqui de casa, era questão de pegar o carro e tranquilamente, mas ali era a menina do RH, ela recebeu uma ordem para fazer isso É. no momento de transição de diretoria, mudança societária da instituição, mas a frieza com que foi feita, ainda brincaram comigo aqui em casa: Rafael, se fosse alguém que levasse algo muito a sério, tu tinha ficado chateado. Assim, não, é normal, fizeram, não foi com o Rafael, fizeram isso com outros também. E aí, então, a primeira dica que eu dei ali foi estudar realmente funcionário precisa ser desligado. Né? Uma outra brincadeirinha, JJ, eu trabalhei em uma empresa na área de tecnologia da informação que ela tinha a seguinte prática: quando você era contratado, vinha um e-mail lindo, bonito, nossa nova estrela, tracinho e o teu nome. E vinha um texto lindo: na nossa constelação de estrelas, aonde você faz parte, temos o prazer de enviar que mais uma estrelinha venha brilhar conosco. Aí colocava o nome daquele que está entrando. E era um texto com 3, 4 parágrafos, lindo, cheio de figuras. Nossa, eu entrei, eu sou uma estrela. Quando você era desligado, não importa o motivo, não vinha um e-mail do RH estratégico, porque vinha lá DRH estratégico e embaixo o teu nomezinho. Naqueles e-mails que os grupos, sabe? O RH ele tem lá separado por setor. Então vinha DRH estratégico, você recebia, nossa, tem alguém entrando e ele é tão estrela quanto eu. Você se sentia bem. Quando alguém era demitido, você recebia DRT, Relações Trabalhistas. Nada contra o RT, mas já é uma queda. Comunicamos que o funcionário Joãozinho está desligado da empresa, ponto. Olha a diferença entre a entrada e a saída. Não tinha nenhum obrigado, sucesso nos novos desafios, obrigado por tudo. Ao invés de um e-mail lindo, de 4 parágrafos e 30 linhas com balõezinhos, palminhas, era uma linha: informamos que José Júnior Lima Alves de Oliveira não faz parte do quadro. Aí você pensava: nossa, roubou, desviou, o que ele fez? A estrela caiu, o que aconteceu? É tipo o meu time, o Avaí, caiu de novo, quase nunca sobe, quando sobe, cai. Para aproveitar aí a piada. Você é Cruzeiro ou Atlético? Atlético. Só para te. Não, eu só queria te botar numa dúvida dessa para perder metade da audiência. Rafael, uma outra prática que eu tive aqui com a equipe, e eu recomendo muito quando a gente faz o curso de formação de gerentes executivos, nas mentorias, aqui nos vídeos também, é o seguinte: quando você contrata, você não costuma dar uma volta no departamento, no setor e apresentar aquela pessoa? Quando a gente demite, é bom que a gente chame todo mundo, faça uma reunião também, quem estiver ali naquele momento. Gente, faz favor, junta aqui, deixa eu avisar. Olha, o fulano de tal, até então, nosso colega de trabalho, ele foi desligado da empresa. Eu agradeço o tempo que essa pessoa teve com a gente, foi um colaborador muito bom, tal, faz uma elogiada, agradece e fala que aquela pessoa não faz mais parte da equipe, né? Eu acho isso muito interessante para não ficar rolando aquele papinho de bastidor, aquele medo, está demitindo, quem vai ser o próximo, né? Por que foi demitido? É óbvio que você não vai abrir e falar por que você demitiu aquela pessoa. Isso é uma decisão estratégica da empresa, é uma decisão estratégica sua como gestor, mas pelo menos chamar as pessoas e falar isso de forma humana, né? Olha, gente, fulano de tal, Rafael não faz mais parte da nossa equipe. Ele esteve aqui com a gente durante 2 anos, a função dele era tal, desempenhou um trabalho muito bom, mas chega um momento de novos desafios, tanto para a gente quanto para ele, por isso cada um está seguindo seu caminho, meu muito obrigado e tal. Sempre fazia isso, e como diminuía o nível de ansiedade entre as pessoas, era uma Sim, sim, prática sim. muito legal.
E aí, tal qual e aqui eu vou fazer uma metáfora bem rapidinha, tal qual as concessionárias de automóvel que querem gravar lá na multissensorialidade, e quando alguém compra um carro novo, toca um sininho, diminui a luz e todo mundo bate palma, esse mesmo gerente pode no final, ó, JJ não faz mais parte da empresa, ficou conosco 2 anos, bom resultado, vamos fazer que a última lembrança dele seja um aplauso e um muito obrigado, e aí todo mundo bate palma, grava na cabeça dele que ele saiu aplaudido. E aí o que acontece? A segunda dica que eu dou, não sei se depois você vai colocar aqui, a primeira era faça as contas, tanto as contas tangíveis e as contas intangíveis, faça com que o momento da saída seja no mínimo igual, se possível, mais do que quando da contratação. Novamente, que o momento desta ruptura, desta saída, seja tão igual ou muito melhor do que a contratação. Eu fui pessoalmente até você, apertei a tua mão, que na saída, no mínimo, eu faça isso. Quando eu fui falar contigo, se nós acertamos por telefone, no mínimo por telefone, mas faça a diferença, vá lá e fale pessoalmente. Se eu te contratei pessoalmente, mas está em pandemia, você como gestor, como líder, quer que replique positivamente no restante da tua equipe que vai ficar, da tua humanidade, da tua liderança, pegue e vá conversar com essa pessoa pessoalmente também. Mandou um e-mail dizendo que era uma estrela na contratação, como eu falei, no mínimo um e-mail dizendo que aquela estrela vai brilhar em outra constelação. Ou faça isso que você falou. Reúne todo mundo, bata palma, muito obrigado. É claro que agora em pandemia está difícil fazer isso, mas dá para fazer. Dá para você, gestor, pegar, abrir um editor de vídeo simples, eu sou tal, o gestor, algumas pessoas estão sendo desligadas, e eu queria agradecer a todas elas por isso. Dá para fazer um vídeo. Não é porque nós estamos em isolamento físico, e a minha visão é muito clara, JJ, nós não estamos em isolamento social. Eu e você estamos socializando por intermédio de ferramentas de comunicação. Nós estamos nas sacadas dos apartamentos e das casas batendo panela, ou contra ou a favor do atual presidente, ou contra um ex-presidente, ou a favor do ex-presidente. Você tem toda a possibilidade de ligar para o teu pai, para a tua mãe, quem ainda os tem vivo, para o seu irmão. Você tem todas as possibilidades de contato social, não físico. Então, a minha visão é que nós estamos em isolamento físico, porque o social ele não é apenas no toque, apesar da nossa latinidade, da questão do tocar para ver, como se diz popularmente aqui na ilha, aí eu preciso tocar para ver. Não, tu vê com os olhos, mas diz que você tem que tocar para ver. Existem maneiras. Ontem, eu conversando com uma ex-aluna de pós-graduação, a Jussara, ela tem uma consultoria em Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina, e eu perguntei quais eram as melhores práticas que ela estava vendo. Ela atende médias e grandes organizações também, e pequenos, e ela falou, olha, Rafael, o que nós temos feito aqui é uma questão muito simples. O gestor, quando a pessoa está saindo, não é uma carta simples de recomendação, é uma carta humana de recomendação, que faz o seguinte, eu, JJ, fui gestor do Rafael durante 3 anos, ele fez tais funções com elevado desempenho, tal. Coloco aqui o meu número particular, e coloco o número dele ali, para que possíveis processos seletivos e processos de contratação, eu seja contactado diretamente para dar referências deste candidato, que infelizmente perdemos. Cria um texto ali, carimba, assina. Já imaginou a diferença em um processo de contratação? Você chega com uma carta onde o teu ex-gestor te entrega algo com o número particular dele, sem aquela frieza apenas do cara crachá, que é o carimbo e o papel timbrado. Então, assim, a segunda dica, faça com que o momento da saída seja, no mínimo, tão bom quanto da entrada. Se possível, melhor. Então, seja essa ideia da minha amiga e ex-aluna Jussara, uma carta personalizada com um celular. Não adianta botar um número lá com ramal que vai cair em sei lá quem, um poço sem fundo. O celular ali, o número direto do gestor antigo. Ou essa dica que você falou de reunir todo mundo, dar um feedback coletivo, presencial, quando a presencialidade estiver totalmente integrada, ou isso que eu já instruí. Desde os primeiros dias da pandemia, eu ajudei algumas organizações e tinha uma loja de sapatos que fechou uma unidade
e não sabia como desligar esses funcionários. E estava especialmente preocupado com o impacto nas outras unidades. E aí eu fiz um tutorial em casa ensinando ele a gravar a tela do computador com PowerPoint. E aí digitei o PowerPoint para ele e ele só gravou. Aí era ele falando, lendo, já é um senhorzinho com uma idade, abri essa loja na época. E aí ele fez um vídeo lá de 6, 7 minutos, no final até foi o choro, ele é muito honesto, muito digno, e enviou esse, claro que depois eu tive que cuidar de toda essa parte, edição, penei bastante, por isso que eu te perguntei antes do nosso bate-papo qual ferramenta que você usa, e ele mandou um vídeo para todos os funcionários das outras lojas, dizendo, tive que demitir, estou chorando, estou sofrendo, mas para não demitir todo mundo, eu tive que fechar apenas uma unidade. Então, ele foi muito mais humano do que quando ele contratou. E quando ele contratou, ele era humano, beijou, abraçou todo mundo, e ele falou que não se sentia feliz de mandar um gerente, um subalterno, como ele diz, desligar alguém. Ele queria desligar. Tanto é que ele pegou, fez esse vídeo, e no dia que ele fechou a unidade, ele foi na unidade, colocou esse vídeo no computador dele, todo mundo escutava, via ele falando, e ele ali do lado, aos prantos, chorando. E ele começou a ligar para os amigos dele da associação empresarial, meu funcionário aqui, ajuda ali. Ele não mandou uma carta de recomendação, ele fez mais. Ele ligou para os outros empresários e ele foi recomendando ao vivo, na frente da pessoa, fulano, vai lá agora na rua tal, fala com a pessoa tal. Fulano, você vai lá. O cara deu um banho. Deu. Quer dizer, as pessoas saem, mas saem com sentimento de gratidão, né? Quando nós nos conhecemos, Rafael, lá em 2011, né? Eu era o aluno da turma de pós-graduação e o Rafael era o professor nosso da turma e nós tivemos uma aula em São Paulo. Era uma turma in company, né? De uma empresa que eu era gestor, diretor de uma unidade, que depois, em 2015, a unidade praticamente foi fechada e eu tive que demitir todo o quadro de funcionários e no final, obviamente, eu também fui demitido, como já era esperado, como eu já sabia que ocorreria, né? Na primeira reunião do ano de 2015 com a minha equipe, que eles começaram a perguntar como é que seria o desenvolvimento daquele ano e tal, eu falei com eles, olha, 2 dicas para esse ano. Uma, não compre a prazo. 2, a segunda, faça seu plano B. Quer dizer, a gente tem que tratar as pessoas com respeito e com maturidade. Quando a gente trata as pessoas com maturidade, é impressionante. Elas se comportam com maturidade. Então, um quadro de 36 funcionários na época, que não era uma unidade muito grande, mas foi jogo aberto durante todo o tempo. Olha, realmente a unidade está passando por isso, realmente a empresa está passando por isso. Era uma empresa, na época, com 9.000 funcionários em todo o estado de Minas. Não adiantava eu tentar esconder a realidade, eu criar um mundo paralelo aqui em Muriaé, né? Sendo que eles já tinham contato por WhatsApp, já tinham contato com outras unidades, já estavam vendo as demissões em outras unidades, o fechamento de outras unidades. Então, assim, nós nos tratamos naquele momento, eu e toda a equipe, com total transparência, na medida do possível, obviamente, porque tinha informações estratégicas que só cabiam a mim, mas eles sabiam a todo momento em que passo estava e para onde ia a unidade. Eu acho que isso foi fundamental até para diminuir o nível de ansiedade, Rafael, porque as pessoas tiveram tempo para se preparar, porque isso foi em janeiro, início de fevereiro, e as demissões foram ocorrer do meio do ano em diante. Então, as pessoas tiveram tempo de se prepararem, de fazer o plano B, e, por incrível que pareça, não tivemos passivo trabalhista, porque elas foram tratadas com dignidade. Eu acho que isso é importantíssimo, né, Rafael? Essa transparência. Você fez o que tinha que fazer. Você era o gestor, e o gestor ele tem que atender aquilo que a organização precisa. A diferença que você teve é que você fez isso levando um pouco de humanidade, um pouco de dignidade aos demais. E essa é a grande diferença. Isso que você fez, essa frase que você falou, muito me chama atenção, porque certa vez eu era diretor de uma empresa e eu soube, através do presidente, que ele iria demitir aí 200 e poucos, 300 funcionários.
E aí eu perguntei para ele, e você, o que você vai fazer? Ele assim, nada. Eu assim, como nada? Não, eu não posso avisar a todo mundo que vai gerar o pânico. Assim, olha, o mínimo que você tem que fazer é dar um conselho simples, que para bom entendedor, como você mesmo disse, meia palavra basta. Eu perguntei para ele, posso passar para os meus subordinados, não que vai haver demissão e fechamento da empresa, mas que posso dar um conselho na minha rede de atuação, os meus 50, 60 funcionários, eu vou marcar um churrasco, vou falar nos intervalos que não é hora de fazer, não é hora de trocar de carro, não é hora de sonhar alto, não é hora de trocar de apartamento ou de comprar um terreno, que não é hora de assumir dívidas, ou assim, ele assim, mas tu não vai estar dizendo, não vou estar dizendo nada, só vou dizer que não é hora de fazer loucuras. E eu abri uma série de reuniões, olha pessoal, a economia está um pouco incerta, eu ia trocar de carro, não vou mais, queria comprar uma casa, um sítio, não vou mais, porque eu não sei como é que vai ser o dia da manhã. Eu fiquei um mês e meio preparando esse terreno, eu não podia chegar, eu era gestor, e muitas vezes nós consultores e nós gestores vivemos nesse dilema ético. Você conta alguma coisa tendo a humanidade, ou você não conta e não é humano? Qual é a maneira que você encontra esse meio termo, né? E a questão da blindagem, antes que algum ouvinte, alguém mais sensível, nossa, está preocupado em processos trabalhistas quando estamos falando de pessoas. Não, o processo trabalhista é um efeito que tem que ser levado em conta, porque às vezes uma demissão mal feita que gera um passivo trabalhista muito grande, arrisca 10 ou 15 empregos de pessoas que não foram demitidas. Quantas empresas nós sabemos que, por causa de uma ação judicial, levam um prejuízo de 300, 400, R$500 mil, fecha o resto da empresa? É por causa de um erro trabalhista, você arrisca um emprego de 15 ou 20. Então, é claro que o foco aqui, já deixando bem claro para a nossa audiência, é a preocupação humana, é a preocupação com o lado humano das decisões, mas o gestor tem que fazer o que tem que ser feito, claro que respeitando a lei, códigos de conduta, compliance, enfim, mas levando em conta as questões de humanidade, humanitárias e respeito, tem que ser pensado também no impacto financeiro. Fantástico, fantástico. Estamos chegando, então, assim, ao final do nosso vídeo, né, Rafael? Você quer acrescentar mais alguma dica, mais alguma informação sobre processos de demissão, sobre realização das demissões com humanidade nesse momento de pandemia? Bom, JJ, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, prazer em falar com toda a audiência da Universidade do Gerente. Eu vou fazer aqui um fechamento lembrando, a primeira dica que eu dei foi faça os cálculos financeiros e não financeiros. Financeiro de quanto vai custar, estude a lei lá, a medida provisória do governo sobre as flexibilizações que o governo colocou e, claro, veja o custo depois de você repor esse talento perdido. Então, essa é a primeira dica, cálculos financeiros e não financeiros. Segundo, faça com que este momento de ruptura, caso seja irreversível, seja melhor do que o processo de contratação, ou no mínimo igual. O que isso quer dizer, quem não pegou o início do vídeo? Contratou pessoalmente, no mínimo demita pessoalmente. Contratou por telefone, no mínimo por telefone. Agora, chame a equipe, reúna, bata palma, agradeça, faça uma carta de recomendação, personalizada, faça aí alguma forma, algum momento que aquela pessoa saia se sentindo especial. Por que isso? Primeiro, a dignidade dele e dos familiares, que ele vai para casa. Segundo, o impacto na tua equipe. Essa cultura que você vai impor de como demitir agora irá impactar lá no clima nos demais. E aí uma dica final, artimanha de consultor, de RH, faça sempre de maneira clara, transparente, em local. Quando não for uma demissão com alguma acusação mais séria, quando não for por justa causa, quando for uma demissão aí dita convencional, faça sempre com a presença de, no mínimo, mais uma pessoa. 2 pessoas, para não ter problemas aí depois diz que me disse, você falou tal coisa. Se possível, chame aí um responsável por um outro setor, talvez um representante de funcionários. Veja aí com o teu advogado, com o teu consultor, quem seriam essas pessoas-chave, idôneas, mas, acima de tudo, tente aí também ter testemunhas
respeite a dignidade do outro ser humano, faça bem feito, mas também pense na preservação da organização. Tente minimizar aí possíveis impactos e possíveis consequências. Então, chame aí mais uma ou duas pessoas, faça de maneira calma, serena, não perca o tom, mesmo que a pessoa não reaja de maneira adequada, tente levar aí o supervisor direto daquela pessoa, tente levar um RH, um profissional de psicologia, o seu consultor, um advogado, um contador, tente levar aí um time de alta qualidade, de alto desempenho, que evite possíveis problemas. Essas seriam basicamente as dicas. Fantástico, Rafael. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado em compartilhar esse conhecimento conosco. Tenho certeza que vai ser de grande importância para todos que estão nos assistindo e que estão passando aí por essa dificuldade, por esse momento difícil de fazer os desligamentos. Rafael, em nome de toda a equipe da Universidade do Gerente, meu muito obrigado, nos sentimos honrados pela sua participação e estamos aqui de portas abertas para recebê-lo em futuros vídeos. Muito obrigado pela sua participação. E você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, aproveite para compartilhar esse vídeo com outros amigos, aproveite também para curtir e para seguir as nossas redes sociais. Aqui embaixo também você vai encontrar todas as redes sociais do professor Rafael. Ele tem postado também muito conteúdo, muito material interessante que eu tenho usado nos meus estudos e que você também pode usar. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos. É um prazer tê-los novamente aqui na Universidade do Gerente.